Bom dia, Renata, tudo bom? Bom dia, Renata, tudo bom? Tá me escutando? Bom dia, professor. Tô sim. Deixa eu lhe perguntar, tá bom o áudio, tá bom a imagem para você? Sim, Ah, tá ótimo, então. tá ok. Bora esperar aqui o pessoal entrando. Eu vou avisar Manda, lá no grupo. é isso que eu ia lhe pedir para avisar, que eu também tô avisando aqui no grupo já da micro também. Renata? Oi. Oi, tu conseguiu o link da aula? Porque tem alguns colegas que estão como se diz, a Raíssa está dizendo que não está aparecendo link nenhum para vocês, para eles lá. Porque na verdade é o link da última aula, né? Porque parece que são para todas as aulas, eu ainda não entendi, mas eu vou enviar lá. Não, porque eu também estou enviando no Zap, no grupo do Zap, eu estou enviando daqui, mas avisa para todo mundo da mesma forma, tá bom? Por favor. Tá bem. Oi, Noemi, oi, Milena, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Milena, bom dia, Gisele, Henrique, Jamile, bom dia, Bom dia. Juliane, bom dia, Luciano. Bom Bom dia, dia. professor. Raíssa, conseguiu entrar? Consegui, professor. Bom dia. Bom dia, deixa eu lhe falar, depois dá uma consultada no e-mail da turma que eu já enviei o arquivo em Google Drive, pelo Google Drive do livro, tá? Veja Tá. se vocês conseguem acessá-lo já, tá bom? Depois da aula tu me Vamos dá ver aqui. esse feedback, tá bom? Tá bom.
Bom dia, Luciano. Bom dia, Manuel. Bom dia, Renata, Rivica. Bom dia, Rubens. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Zilma. Bom dia, professor. Bom dia, Manuel. Bom dia, Rubens. Bom dia, Fernanda. O professor já tá no Google Drive, tá? Direitinho. Ah, perfeito. Valeu. Obrigado, Raíssa. Eu não consegui ontem ver à noite, porque eu acho que a internet lá de casa estava lenta. Aí eu cheguei hoje, eu sempre chego antes aqui nas AMAs para me organizar e ver se está tudo ok. Enviei por aqui mesmo. Ah, que bom, então. Então, eu vou Tá, informar o pessoal no final da aula, tá? Do material de suporte já para vocês, tá bom? tá bom.
Bem, pessoal, vamos começar a aula, vamos lá? Tá? Bem, bom dia a todos vocês, tá? Hoje a gente já começa nosso primeiro capítulo, tá? Que fala a respeito de aspectos gerais sobre estrutura e função celular em bactérias e arqueia, tá? Desde o início, quando o homem começou a pesquisar e a dividir os reinos, nós conhecíamos, tá, dois tipos de reinos, que era o reino animal e o reino vegetal. Mas em 1866, Haeckel já tinha incluído um terceiro reino, tá, aonde ele denominou esse terceiro reino de reino protista, a qual nele inseriu alguns micro-organismos, como bactérias, algas, fungos e protozoários. Tá? E dentro dessa divisão, ele verificou que houve a divisão entre dois tipos de células, que são as células procarióticas e as células eucarióticas, que podem ser vistas em diferentes tipos de micro-organismos. Desta forma, se a gente for pesquisar e ver as diferenças entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica, nós observaremos que esses micro-organismos, eles apresentam grandes diferenças que vão desde o seu tamanho, constituição da membrana nuclear, do aparelho mitótico, até o quê? Até a presença, tá, de alguns componentes na sua membrana citoplasmática, a presença ou não de peptídeos glicanos que fazem parte da constituição dessa membrana, tá? É o que diferencia, são algumas diferenças de uma célula para outra. Mas, em 1969, Whittaker, tá, já tinha proposto uma divisão que até hoje ainda perdura para nós, que é a divisão dos 5 reinos, divididos em reino animal, reino plantas, fungos, protistas, aonde nesse reino protista nós encontramos microalgas e protozoários, e o reino monera, aonde estão inclusas as bactérias e as águas azul-verdes. Se eu estiver falando um pouco rápido, pessoal, vocês podem me interromper e me falar, professor, fale um pouquinho mais devagar, tá? Não tem problema, eu volto aonde a gente parou e retomo a aula, tá bom? Dessa forma, a microbiologia ela tem que ser entendida como uma parte da biologia que ela estuda esses seres microscópicos ou desses seres esses micro-organismos em suas mais diversas características e aspectos, que vão desde o quê? Desde a sua estrutura, desde a sua morfologia, a sua fisiologia, a forma como eles se reproduzem, o seu material genético, ou seja, sua genética, o seu genoma, a sua classificação taxonômica, como também a sua interação com outros organismos, como também com o meio ambiente como um todo aqui. Aqui, só para ilustrar para vocês, aqui vem a evolução dos reinos, tá? Até a nova classificação que foi feita em 1969, aonde nós observamos os 5 reinos aqui. Aqui, já mostrando na figura do lado, tá? Aqui no cursor, estou até mexendo o cursor para vocês verem, vocês veem a evolução de onde vieram todos esses 5 reinos que vieram a partir de um único ancestral. Aqui já é uma classificação dos organismos, segundo Ose, em 1977, ou seja, logo depois a de Whittaker, aonde ele já divide, tá, através de uma análise genética, e ele estabeleceu aqui a classificação através de super-reinos ou de domínios, tá, aonde já no período de 77 a 80, ele já vê uma nova árvore da vida, ou seja, classificada aqui, tá, em 3 super-reinos, que seria o da bactéria, do arqueia e da alcária, aqui. Tá? Lembrando que aqui na alcária, aqui estariam inclusos os protozoários, os fungos, as águas, aí as plantas e os animais. Nesse tipo de classificação, tá, é onde a gente encontra, tá, uma maior diversidade, tanto genética quanto microbiana, de vários tipos de micro-organismos aqui presentes. E aqui a gente tem a diferença dos domínios entre os 2 super-reinos, que seria o arqueia e a bactéria, que seria na parte do reino monera também, tá? Onde a gente vê, tá, os diversos tipos de
porque eu estou mexendo aqui no curso, os diversos tipos aqui de organismos presentes desse domínio, como também a gente vê os diversos tipos de organismos presentes e que fazem parte do domínio bactéria aqui também. Lembrando para vocês que durante o semestre nós iremos falaremos bastante sobre esse domínio bactéria, ou seja, sobre o reino Monera para vocês, dentro da parte da microbiologia clínica. Dessa forma, pessoal, nós já começamos falando para vocês sobre a célula bacteriana, ou seja, a respeito da sua morfologia e da sua estrutura. Lembrando para vocês que essas células bacterianas, elas apresentam diferenças entre a sua forma, o seu arranjo e o seu tamanho aqui. Tá? Em relação à forma, nós podemos ter diversos tipos de formas de bactérias. Tá? Elas podem ser esféricas, elas podem ser cilíndricas, elas podem ser em formas espiraladas, tá? Sendo que na forma esférica, elas podem ser na forma de cocos, ou na forma cilíndrica, na forma de bacilos, ou na forma espiralada, na forma de espirilos. Tá? Aqui mostrando na primeira seta, a gente vê uma forma esférica na forma de coco, tem muitas bactérias, tanto gram-negativas quanto gram-positivas, que se apresentam nessa forma. Como também temos na forma bacilar, tá? Alguns tipos de bacilos que a gente irá estudar, como por exemplo o bacilo da tuberculose, ele se apresenta nessa forma alongada aqui. Também na forma de espirilo. E isso tem grande repercussão e de interesse dentro da microbiologia médica, porque através dessa forma a gente consegue distinguir não somente distinguir um micro-organismo, um patógeno de outro patógeno, mas como também a gente pode fazer as diferenças morfológicas quando a gente for analisar no diagnóstico laboratorial. Lembrando para vocês que os cocos, eles são formas de bactérias redondas, ovais ou até alongadas, que apresentam formas achatadas nas suas extremidades. Também se apresentam em formas durante o seu processo de divisão, tá na forma de pares, que também são chamados de diplococos, ou em cadeias em forma de streptococos, ou na forma de cachos de uvas, como é algumas vezes relatado em alguns livros de microbiologia e também de diagnóstico laboratorial, que são os estafilococos. E menos frequente são as formas de sarcina, que seriam formas de união entre uma bactéria e outra em forma de cubos, ou seja, a forma cúbica aqui. E os bacilos, eles, diferentemente dos cocos, eles se apresentam um pouco arranjamento, ou seja, uma pouca formação ou um agrupamento entre uma bactéria ou outra. Mas eles podem ser, durante o processo da sua própria divisão, eles podem formar conjugados, tá? Que podem ser chamados de diplobacilos, ou seja, quando são pares, ou streptobacilos, ou na forma de cadeias. Aqui mostrando para vocês os diplococos, os streptococos, a forma de sarcina, também para vocês. Tá? E aqui embaixo, todo mundo vendo, tem a forma de estafilococos também. E aqui a gente tem as formas dos bacilos, que podem ser na forma de diplobacilos, streptobacilos, ou na forma de vibrião, ou na forma de espirilo, que a gente irá ver em vários tipos de bactérias, tá? Esse formato aqui. Só mostrando para vocês aqui, dentro dessa figura, que eu mostro para vocês não somente a forma do bacilo único, como também do diplobacilo, como também o seu tamanho tá presente aqui, tá? Que pode ser de 2 micrômetros a 5 micrômetros. Há alguns exemplos de vibrião, como é o caso do vibrião colérico, que é o causador da cólera, como também algumas espiroquetas, como no caso da Leptospora interrogantes, que causam alguns danos no sistema, não somente sistema de desgaste digestivo, como também respiratório. Em relação à forma, pessoal, nós podemos verificar o quê? Que a forma dessas células bacterianas, elas diferenciam muito da genética que esse micro-organismo vai apresentar. Isso porque elas, sem condições de cultivo, elas apresentam formas monofórmicas, ou seja, uma única forma.
Só que algumas exceções têm que ser relatadas a vocês, como no caso, por exemplo, da Neisseria gonorreia, que é a causadora da gonorreia, que ela, quando ela é feita em cultivo, em condições de cultivo, ela já muda esse seu formato, ou seja, ela não é mais monoforme e começa a apresentar uma forma pleomórfica, ou seja, uma mudança na forma aqui. Tá? E essas formas, elas conseguem ser melhor visualizadas, melhor vistas, através de testes de coloração, que são testes onde a gente faz aqui, tá? A gente coloca esse nosso material de coleta, tá? Através de tinturas ou de colorações específicas ou até panóticas, tá? Para melhor visualização. E dentro da microbiologia clínica, as duas melhores técnicas de coloração para visualizar as formas de bactérias são a técnica de Gram e a de Ziehl-Neelsen, que nós iremos ver também. Tá? Relembrando para vocês que as formas bactérias Gram, elas podem ser de dois tipos, elas podem ser Gram positivas e Gram negativas, e isso traz muitas diferenças na hora da coloração também. Umas vão ser melhor coloradas pelo Gram, outras vão ser menos coloradas pelo Gram, e vice-versa por caso do Ziehl-Neelsen. Em relação ao tamanho, tá? Hoje, tá? Nós ainda utilizamos a microscopia. A microscopia dentro da microbiologia clínica serve como uma ferramenta, uma grande ferramenta para diagnóstico. Tá? Por quê? Porque é uma técnica fácil, é uma técnica barata e de fácil o quê? De fácil diagnóstico. É só você ter uma pessoa treinada, o material e o equipamento em perfeita condição, que você consegue visualizar essa forma. Então, se eu perguntar para vocês, dentro de uma pergunta de prova, de objetiva, por que da técnica microscópica ser ainda uma melhor técnica e relevante para o diagnóstico da microbiologia clínica, é porque é uma técnica de fácil execução, barata e de rápido diagnóstico, tá? Lembrando para vocês também que dentro da microscopia, em relação ao tamanho das células bacterianas, elas podem ser de 1 a 5 micrômetros, ou seja, é quase uma milionésima parte do metro aqui. E nós temos dois tipos de microscopias, que é a microscopia óptica e a microscopia eletrônica. Tá? Em relação à microscopia óptica, tá? Ela é composta por um sistema de lentes, tá? Que fazem com que haja uma visualização de quase de 2.000 vezes o aumento da visão humana, do olho humano. Tá? E existem 3 tipos de fase, ou seja, 3 tipos de alternância que a gente pode usar essa microscopia. Não somente a óptica, a gente pode fazer de fase, de campo escuro e de fluorescência também. E no caso da microscopia eletrônica, tá? Nós podemos ver que a microscopia eletrônica ela veio como uma evolução da microscopia óptica. Por quê? Porque ela já não usa um sistema de lentes, ela já usa aqui um feixe de elétrons, tá? Aonde está inserido sobre um campo magnético, um sistema de campo magnético que faz com que haja um aumento aqui de quase 400.000 vezes, tá? Na resolução da imagem. E nós podemos ter 2 tipos de alternância dessa microscopia eletrônica, que pode ser a de transmissão e a de varredura aqui. Só para uma curiosidade de vocês, o Euplospicium fischelsoni, tá, que é uma bactéria, tá, que está presente em peixes, tá, é a única exceção que foge à regra do tamanho das bactérias. Por quê? Porque ela está presente entre 500 a 700 micrômetros, ou seja, ela é um pouco maior do que a gente encontra em certos animais, certos mamíferos. Tá? Pessoal, nesse primeiro momento, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa ou está tudo ok? Alguma dúvida até o momento? Tá tudo Até o ok. momento, não. Tá perfeito.
Tá? Agora nós falaremos sobre a parte da estrutura bacteriana e as suas funções. A primeira dessas estruturas bacterianas é a membrana citoplasmática, ou também denominada de membrana plasmática, que apresenta uma espessura de 8 nanômetros. Ela é uma membrana que ela é rica em proteínas e apresenta uma bicamada de lipídios. Lembrando para vocês que as proteínas na membrana citoplasmática das bactérias, elas se apresentam em maior percentual, ou seja, 60% em relação à bicamada lipídica, que é de 40%. E esses lipídios, eles são representados, ou seja, essa bicamada lipídica, ela é representada pelos fosfolipídios. Aqui mostrando para vocês o esquema da membrana citoplasmática das bactérias, tá? A diferença, ou seja, a presença das proteínas e dos fosfolipídios, tá ok? E um adendo para vocês, não se esqueçam que essa membrana citoplasmática das bactérias, ela é rica em ácidos graxos, que apresentam 2 tipos de constituições, tanto na porção externa quanto na porção interna. Por exemplo, no caso da porção interna, ela é constituída por ácidos graxos que são hidrofóbicos, ou seja, eles têm fobia a moléculas de água. Diferente daqueles ácidos graxos que são encontrados na porção externa, que ela apresenta uma hidrofilia, ou seja, afinidade a essa molécula a moléculas de água. Além disso, esses ácidos graxos, por essa constituição, eles conseguem fazer interações não somente hidrofóbicas, como também conseguem fazer ligações com certas reações químicas, como, por exemplo, ponte de hidrogênios, e com alguns tipos de íons, principalmente cátions, que são o magnésio e o cálcio. E, diferentemente das células eucarióticas, aqui nas células bacterianas, a estrutura na membrana bacteriana, há uma ausência de esteroides, ou seja, de esteróis. Tá? Então, se eu perguntar para vocês diferenças da estrutura bacteriana, uma delas é qual? A ausência de esteróis, que é visto, tá, em maior quantidade em células eucarióticas do que nas células procarióticas. Tá? E a diferença dos ácidos graxos está em relação à sua presença nas porções interna e externa. Tá? Que vão caracterizar condições hidrofóbicas para aquelas que são internas e hidrofílicas para aquelas que são externas. Em relação às funções dessa membrana, tá? Aí eu quero que vocês prestem atenção um pouco para mim. Seguinte, elas atuam muito no transporte dos solutos, tá? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho como é feito esse transporte e de que mecanismos, tá, são feitos o transporte desses solutos, tanto para dentro da célula bacteriana quanto para fora da célula bacteriana. Ela serve também como uma barreira seletiva, porque ela permite aqui, tá? Ela permite aqui a entrada de substância e de conteúdo necessário para essa célula bacteriana conseguir se desenvolver e sobreviver. Tá? E também permite, tá, a entrada de metabólitos que são específicos, tornando ainda ela mais seletiva. Tá? Então, dessa forma, tá, em relação ao transporte dos solutos, transporte de moléculas, nós temos que entender que principalmente moléculas que são hidrofílicas e de características polares, elas conseguem ser o quê? Transportadas tanto para dentro quanto para fora. Tá? Lembrando que essas moléculas, elas são representadas por quê? Aminoácidos, sais minerais e moléculas orgânicas. E para ela conseguir entrar, tá? Para ela conseguir entrar, olha o que eu estou reforçando, elas precisam do auxílio de quê? Elas precisam do auxílio de proteínas transportadoras de membrana que facilitem e auxiliem essa entrada e essa saída. Tá? Lembrando para vocês que essas proteínas, elas estão presentes ao longo dessa membrana, ou seja, elas estão presentes não somente no citoplasma, como também no meio externo dessa membrana, o que facilita ainda muito mais a penetração e a saída dessas substâncias, dessas moléculas necessárias. Tá? E elas também podem ser feitas através de que tipo de...
Por favor, coloque no mute o microfone de vocês, por favor, tá? E esse transporte dessas moléculas pode ser feito através de dois mecanismos. O primeiro deles é através da difusão facilitada, ou seja, ele sempre vai ocorrer a favor de um gradiente de concentração, tá? E aqui nós temos que começar a verificar o quê? Que dentro desse transporte de substâncias, ele pode ser feito, tá? Através de transporte de substâncias que podem ocorrer ao mesmo tempo. Lembrando para vocês que esse transporte de uma substância, que está bem aqui, estou até marcando com o cursor, ele é chamado de uniporte. Já o transporte de duas substâncias ao mesmo tempo, tá? Ele pode ser dividido aqui de duas maneiras. Eles podem ser divididos aqui na forma de transporte na mesma direção, que é o siniporte, ou podem ser chamados de transporte em direções opostas, que vocês vão ver em em alguns livros como antiporte, ou seja, são direções opostas que vão ocorrer na membrana, tanto para dentro quanto para fora. E nós temos também que dentro do transporte de solutos, esse transporte ele também pode ser feito através de transporte ativo. Olha que a gente já tem um pouco da semelhança nossa com a nossa célula eucariótica. Por quê? Porque no transporte ativo ele se faz presente e se faz o uso de carreadores, ou seja, transportadores que auxiliam aqui. E qual é a diferença que a gente vê dentro desse transporte ativo aqui? É que ele precisa do quê? De ATP, de energia. Ou seja, aqui há um consumo de energia por parte da célula para conseguir fazer com que esse soluto consiga ser transportado, tá? E não há uma modificação, uma alteração química na estrutura dessa molécula, ou seja, essa molécula consegue passar facilmente pela membrana. Tá? Um outro tipo de transporte de soluto é o que nós chamamos de translocação de grupo, aonde na translocação de grupo, aqui o que a gente observa? Que aqui há uma mudança na estrutura, ou seja, a estrutura química da molécula sofre uma alteração, aonde ocorre o que nós chamamos de fosforilação. Através de que tipo de enzima? Através da fosfotransferase, tá? E, com isso, algumas moléculas, como glicose, manose e frutose, elas conseguem fazer esse tipo de transporte através de translocação e conseguem penetrar facilmente pela célula bacteriana. Um exemplo do transporte ativo é o que a Escherichia coli faz para conseguir captar maltose. Ela faz através de transporte ativo. Já no caso da Pseudomonas aeruginosa, ela faz muito a translocação de grupo quando ela precisa captar glicose para sua necessidade, tá? Então, pessoal, se eu perguntar para vocês, tá, ok? Olha, já estou dando vários bisus para vocês da prova, como vai ser. Se eu perguntar para vocês a respeito da função de transporte, tá, das células bacterianas, nós temos que saber que são 3 mecanismos. Primeiro, o de difusão facilitada, aonde nessa difusão facilitada, ela vai a favor de um gradiente de concentração. E ela pode ocorrer, de que forma? Ela pode ocorrer através de um transporte direto, ou seja, de uma substância, que é chamada de uniporte, ou seja, transporte de uma única substância, está aqui eu estou mostrando para vocês, ou ela pode ocorrer de que forma? Através do transporte de duas substâncias ao mesmo tempo, que ela pode ser dividida de duas formas. Ela pode ser chamada de siniporte, ou seja, aonde é o transporte dessas duas substâncias numa mesma direção, e elas também podem ser chamadas de antiporte, ou seja, onde elas são transportadas em direções opostas. Isso são para difusão facilitada. Nós também temos o transporte ativo, que há um gasto de energia, ou seja, na forma de ATP, há necessidade de carreadores e não há uma alteração química aqui, tá? Diferente da terceira, que é a translocação do grupo, onde aqui há uma alteração na estrutura,
E essa alteração na estrutura, ela se deve-se ao quê? A um mecanismo de fosforilação, que é feito por qual enzima? Pela fosfotransferase. Tá bom? Ficou claro isso para vocês, pessoal? Alguma dúvida até o momento? Complicou um pouco, professor. Eu me perdi um pouquinho da facilitada para outra, qual é mesmo? Tá, vamos lá. Na difusão facilitada, desculpa, quem está falando que eu não peguei aqui o nome, perdão. Não, eu que peço desculpa, Ah, professor. tá, Bom Cris, dia. tá, bom dia, Cris. Seguinte, para todo mundo entender. Durante o processo de transporte, são 3 tipos de transporte: difusão facilitada, transporte ativo e translocação de grupo, para vocês entenderem. Na difusão facilitada, tá, ela vai sempre a favor de um gradiente de concentração, aonde essa molécula vai ser transportada de 2 maneiras. Ou ela vai ser transportada por uma única molécula, ou seja, uma única molécula vai conseguir ser transportada para dentro da célula bacteriana, atravessar a membrana, ou pode haver o quê? Ou pode haver o que nós chamamos de transporte de 2 substâncias ao mesmo tempo. No caso da primeira que eu falei para vocês, que é o transporte de uma substância, ela é chamada de uniporte, ela é denominada de uniporte. Já quando ocorre o transporte de 2 substâncias ao mesmo tempo, vocês vão ter que ter o cuidado. Por quê? Porque pode haver o transporte dessas 2 substâncias numa mesma direção, que é denominada de siniporte, ou ela pode ser também o quê? Transportada em direções opostas, que é chamada de antiporte. Tá bom? E nós temos também para o transporte de solutos, o que nós temos? O transporte ativo e a translocação de grupo. No transporte ativo, há necessidade da presença de carreadores, do consumo de ATP, e aqui não há uma alteração na molécula química, tá? De algumas estruturas. Diferente da translocação de grupos. Por quê? Porque na translocação de grupos, aqui ocorre o quê? Uma alteração na estrutura da molécula. Além disso, essa alteração na estrutura da molécula, e quando me refiro à molécula, eu estou me referindo a moléculas que são essenciais à sobrevida e ao desenvolvimento da célula bacteriana. Tá? Essa alteração se faz através de quê? De um processo químico denominado de fosforilação. E quem que faz essa fosforilação é a fosfotransferase. Ficou claro agora para vocês? Ficou entendido agora para vocês, Cristina? Ficou, obrigada, agora eu entendi. Tá? Além disso, outras funções da membrana, tá, são quais? Na produção de energia através de transporte de elétrons e da fosforilação oxidativa, aonde elas são feitas principalmente pela presença de citocromos e enzimas. Também nós temos a questão da biossíntese, que é feita principalmente através da síntese de lipídios, que ocorre principalmente nessas junções de Bayer. A duplicação do material genético, ou seja, do DNA, que é através de proteínas que conseguem fazer e que participam do complexo de duplicação da dupla fita, tá? Em alguns micro-organismos, como também ela consegue fazer o quê? Ela consegue fazer também a separação da molécula de DNA daqui. E por último, nós temos o quê? Nós temos a presença também de secreções, ou seja, certas bactérias conseguem secretar enzimas de naturezas hidrolíticas que conseguem não somente penetrar na célula do hospedeiro, como também como um mecanismo de evasão, como também um mecanismo de autodefesa para ele quando elas são atacadas por células do sistema imunológico nossa. Além disso, essas enzimas hidrolíticas, elas podem ser representadas por quais? Por toxinas, por penicilases, tá? E também por bactericinas, tá? Que são enzimas secretadas por certos tipos de bactérias, por exemplo, as bactérias beta-lactamases, tá? Que conseguem penetrar facilmente, tá? Na célula hospedeira, como no caso dos streptococcus. Em alguns tipos de streptococcus conseguem fazer isso. Tá? Como também essa própria enzima aqui, essas enzimas, elas conseguem também proteger a célula bacteriana contra a ação de certos tipos de antibióticos, principalmente da classe das penicilinas. Tá bom? Oi, professor. Bom dia, Cristina Cris, de bom novo. dia. Diga, pode falar.
porque quando observamos alguns tipos de ferida, que elas estão esverdeadas, no caso da presença de algumas bactérias, são essas enzimas que elas liberam, tipo a pseudomonas, o local que muda, fica que a gente a olho nu dá para ver quando está assim abafado, eliminando aquela secreção, são enzimas das próprias bactérias que elas estão eliminando, exatamente, algumas bactérias que produzem esses certos tipos de enzimas, tá? Que muitas das vezes essas enzimas são substâncias, são toxinas produzidas por elas, como uma forma dela, dela penetrar no organismo, como também uma forma de autodefesa, contra a ação de antibióticos. E isso é muito visto na classe das pseudomonas, isso lembrando para vocês que o caso das pseudomonas, elas são bactérias de alta patogenicidade. Então, feridas, principalmente feridas dérmicas, principalmente em pacientes que são acamados, a gente, além de fazer o uso do antibiótico, nós acabamos fazendo o que? A gente acaba fazendo o implante, não implante, perdão, não é essa palavra que eu quero usar, mas a gente acaba fazendo a utilização de curativos como a base de nitrato de prata para diminuir a lesão e inibir a produção dessas enzimas, dessas toxinas, tá? E fazendo com que a bactéria seja eliminada do organismo do paciente. Respondi a tua pergunta, Cris? Respondeu, professor, obrigada. De nada. Tá? Aqui só para mostrar para vocês a presença, tá, das junções de Bayer que são vistas durante a biossíntese, durante a síntese de lipídios que certos grupos de bactérias fazem. E nós temos também os mesossomos. Esses mesossomos são estruturas que estão presentes em invaginações, ou seja, são múltiplas invaginações que a gente observa, tá, ao longo, tá, dessa membrana, e elas são divididas de duas formas. Elas são divididas na forma septal e na forma lateral. Na forma septal, esses mesossomos, eles têm como participação, eles têm como característica participar da divisão celular bacteriana. Por quê? Porque eles formam o fuso, tá? Que é a estrutura aonde vai ocorrer a divisão, ou seja, a separação em dois cromossomos para dar origem a novas bactérias. E na forma lateral, aonde nessa forma lateral do mesossoma nós encontramos o quê? As enzimas, tá? Que tem como principal função o transporte eletrônico aqui, e também nós temos também o que? A presença de atividades respiratórias e fotossintéticas aqui. Bem, meninada, a respeito da membrana citoplasmática, tá tudo ok? Tem alguma dúvida ou posso seguir em frente? Hein, pessoal? Tá tudo ok? Continue. Tá ok, vamos lá. Na parede celular das bactérias, o que a gente observa? Que a principal finalidade da parede celular bacteriana é qual? Fazer a manutenção da forma bacteriana. Isso porque, se a gente pegar como exemplo a pressão atmosférica que é externa a essa parede, a gente vai ver que a pressão atmosférica é superior. Então, ela, de alguma forma, essa célula bacteriana, ela tem que estar bem protegida, tá? Para os efeitos e para as sobrecargas que possam vir sobre a célula bacteriana. Além disso, a parede celular ela serve como um primer, ou seja, ela já é um iniciador que começa daí para frente o processo de divisão celular da célula bacteriana. Ou seja, ela atua como uma iniciadora aqui, que também atua na biossíntese aqui. Tá? Isso por quê? Porque aqui nós já vamos ver, olha aqui o septo que a gente conversou, tá? Quando a gente falou um pouco do mesossomo, é porque aqui já vai estar presente o mesossomo, vai estar presente a sua parte septal, que vai estar incluída e embutida na participação da divisão celular. Além disso, tá? Quando a gente separa os dois tipos de bactérias, que são bactérias gram-positivas e gram-negativas, nós observamos que certos tipos de bactérias gram-positivas e gram-negativas, elas apresentam diferenças na constituição da sua parede celular. Isso porque bactérias que são gram-negativas, nós observamos que elas apresentam várias camadas que sobrepõem uma à outra, dando uma maior espessura, uma maior forma
a essas bactérias. Diferente, perdão, não, tá certo. Perdão, já as gram-positivas, tá, elas apresentam somente um único tipo de macromolécula que fazem a constituição dessa parede celular. Lembrando para vocês que a constituição da parede celular bacteriana é uma parede bacteriana rica de que tipo de componente? De peptídeo glicano. Só que esses peptídeo glicanos, tá, eles apresentam diferença entre células gram-negativas e gram-positivas. Nas gram-positivas, a gente observa uma riqueza de peptídeos glicanos, ou seja, quase 60% da estrutura da parede celular desses micro-organismos são ricos aqui em peptídeos glicanos, diferente de bactérias que são gram-negativas, que apresentam uma constituição bem inferior, ou seja, quase 5%. Vocês vão ver em alguns livros de microbiologia que até 10% alguns autores relatam. Aqui só para mostrar para vocês a riqueza, a presença maior dos peptidoglicanos, tá? E dentro das diferenças entre células gram-positivas e células gram-negativas, nós vamos observar aqui o quê? Que nas gram-positivas quase 90% é formado desses peptidoglicanos, ou seja, e é formado por quê? Porque, como eu falei para vocês no slide anterior, quase é o maior acúmulo, maior constituição de camadas, ou seja, até 20 camadas a gente consegue observar, tá, através de visualização de microscopia eletrônica, que essa parede dessas gram-positivas é formada. E olha a espessura que ela é formada, que eu falei anteriormente para você, é de quase de 30 a 60 nanômetros. Tá? Além disso, a parede celular, tá, okay, dessas bactérias gram-positivas, ela é rica em proteínas, como também é rica em ácido teicoico, tá? E esse ácido teicoico, a gente pode ver que ele é constituído e há presença de quê? De resíduos de glicerol e de ribitol, tá? Que dá uma espessura a mais aqui. E esse ácido teicoico, ele pode ser dividido em dois tipos, em ácido lipoteicoico e no peptídeo glicano. E qual é a função desses dois componentes que eu acabei de falar para vocês? Eles fazem parte da fração lipídica, tá, da parede celular de células gram-positivas. E dentro dessa fração lipídica, nós observamos que algumas funções são importantes para a sobrevida das células gram-positivas, tá, em relação à parede celular. Uma delas é qual? A entrada e saída de cátions, ou seja, a troca de íons. Além disso, a produção de autolisinas que fazem com que haja uma melhor penetração na célula hospedeira, presença de receptores bacteriófagos, sítios de ligação que fazem com que certas bactérias gram-positivas, tá, consigam melhor encaixar, melhor se ligar às células hospedeiras. Tá? E também, a partir da estrutura dessa parede de células gram-positivas, nós conseguimos fazer a produção, a gente observa a produção de antígenos sorológicos que muitas das vezes são utilizados e que já foram utilizados para desenvolvimento de certos tipos de vacinas, como também para certos tipos de fármacos que conseguem atuar mais facilmente e atuam de forma mais específica sobre certos tipos de bactérias gram-positivas. Tá? Já nas células gram-negativas, nós observamos que o percentual de peptidoglicanos é bem menor, é quase 10%. Tá? E a formação de camadas é bem poucas, o que faz com que haja uma espessura bem inferior quando a gente compara as células gram-positivas. Aqui nós observamos... Por favor, só coloque no mudo o microfone, por favor. Tá? Nós também observamos que nas células gram-negativas, nós observamos também o quê? Que há presença, a produção dessa parede aqui, tá? Nós observamos a presença de produção de certas enzimas, como enzimas hidrolíticas, enzimas que também atuam na inativação de certos fármacos,
tá? E de proteínas que são transportadoras de solutos. Nós conseguimos observar isso na parede celular de células gram-negativas. Agora, falando mais especificamente da membrana externa de células gram-negativas, eu quero que vocês entendam o seguinte, que essa membrana ela é formada por uma dupla camada lipídica, que ela apresenta duas porções, uma porção interna que é formada por moléculas fosfolipídicas, que são hidrofóbicas, e uma parte externa que é formada por lipopolissacarídeos. Tá, ok? E nessa membrana externa de células gram-negativas, nós observamos que há o quê? Há uma forte carga positiva, ou seja, há uma carga forte aqui por conta da presença dessas moléculas, dessas proteínas transportadoras, que fazem com que haja um mecanismo de evasão mais atuante nesses tipos de micro-organismos, que são as células gram-negativas, do que nas células gram-positivas. E com isso faz com que haja uma barreira altamente seletiva para certos tipos de antibióticos, como no caso da classe das penicilinas, que faz com que gere uma proteção a esses antibióticos e gere um processo que você já conhece, que a gente falará daqui a na próxima semana, não na próxima semana, mas na terceira semana, que é o quê? Que é o mecanismo de resistência a antibióticos. Que a gente vê isso muito mais presente em células de características gram-negativas do que em características de células gram-positivas. Tá? Lembrando para vocês que a presença desses lipopolissacarídeos na membrana externa de células gram-negativas, eles apresentam características como antigenicidade, características antigênicas e principalmente produção de endotoxinas, que são as responsáveis aqui pela, não só pela para facilitar a penetração na membrana da célula hospedeira. Ou seja, essas endotoxinas, elas conseguem penetrar, facilitar ainda mais a penetração da célula gram-negativa no hospedeiro. Presença de proteínas, principalmente porinas, que facilitam a passagem de solutos. Presença também de proteínas de membrana externa, que aqui elas atuam como receptores, não somente de fibras, como também de bacteriófagos. E lipoproteínas que fazem com que haja uma estruturação, ou seja, que estão presentes, tá, na função estrutural dessa parede de célula gram-negativa. Bem, pessoal, dentro da parte de parede celular de bactérias e essa diferenciação entre células gram-positivas e gram-negativas, tá tudo ok? Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ou posso seguir em frente? Hein, pessoal? Rony, Rosilene, Rubens, Soraya, Tilene, Zilma. Como é que está aí a aula para vocês? Está tudo ok? Patrícia, Juliane, Pode Luciano, seguir, professor. Manuel, Pode Izzy, seguir, professor. Jamile. Tá claro para vocês tudo isso que eu estou falando para vocês? Ana, Sim. Brígida, Lília. Então, sim, estamos relembrando aí. Perfeito. Vamos lá. Professor, é Oi, Cris. diga lá, Cristina. Perguntar. A das gram-negativas, a membrana externa ela é hidrofílica. Perfeito, isso Aí mesmo. É fosfolipídio. Da gram-positiva, ela já pode ser hidrofóbica? Não, por causa que porque o que que acontece? Dentro da estrutura da parede celular de gram-positiva e gram-negativa, lembrem vocês que a gram-positiva, por ela apresentar um alto número de camadas e uma espessura maior, tá ok? Ela é somente formada em sua maior quantidade de peptídeo glicânico, tá bom? Ela é formada por uma maior quantidade, que eu quero voltar aqui para mostrar para vocês, tá? Tá aqui. Ela é formada
pessoal, por uma quantidade maior de peptídeo glicano, tá? O que faz com que haja uma maior quantidade de quê? De fração lipídica, tornando ela o quê? Mais hidrofílica ou mais hidrofóbica? Tornando ela mais o quê? Hidrofóbica. Pois é, era essa a pergunta. Ela se torna mais hidrofóbica. Não, ela é mais hidrofóbica, mas eu estou dizendo o porquê dela ser hidrofóbica, por conta dessa constituição a mais de peptídeo glicano, que faz com que haja uma constituição maior de fração lipídica na célula gram positiva do que não é visto na célula gram negativa. Entendeste? Entendi. Ficou claro para você? Obrigada. Perfeito. Tá. Agora a gente já vai começar a falar sobre os componentes internos aqui, tá? Os componentes externos, perdão, que é o primeiro a cápsula, ou também chamada de camada limosa, ou também denominada de glicocálix aqui, que ela é uma estrutura, tá? Que ela é uma estrutura aqui. Só um minutinho. Pessoal, por favor, desliguem o áudio de vocês. Por favor, desliguem o áudio de vocês para não atrapalhar a aula e os colegas. Então, agora a gente já vai falar dos componentes externos aqui, que o primeiro deles é a cápsula ou camada limosa, ou também denominada de glicocálix aqui, que ela tem composição, tá? A composição dela ela é rica em glicoproteínas, como também de polissacarídeos. E qual é a principal finalidade e função desse glicocálix aqui? Não, ele faz a adesão, ou seja, ele facilita a adesão, tá, o que da célula bacteriana com a célula hospedeira, e também protege, tá? Ela protege, tá, essa bactéria, principalmente nos processos de dessecamento e na ação fagocítica de algumas células polimorfonucleadas que o ser humano apresenta, ou seja, ela dá uma proteção a célula bacteriana. Por favor, pessoal, só desliguem o microfone de vocês, por favor. Tá? O outro são os flagelos, que eles são de apêndices longos e finos, tá ok? De forma helicoidal, também apresentam-se em número variável, apresenta uma proteína que ela faz constituição, que é a principal constituinte desses flagelos, que é a flagelina, que apresenta como estrutura 3 tipos, tá, de porções. Uma que é o corpo basal, que é o que a gente chama de motor do flagelo, onde ele vai fazer a sua movimentação, o gancho, tá, e o filamento, tá bom? Aqui eu só coloquei a título, tá ok, de curiosidade, há formas de flagelos que a gente pode encontrar em certos tipos de bactérias, como monotríqueo, que é a forma polar, lofotríqueo, anfitríqueo e peritríqueo também, tá? Que é a quantidade e o número de flagelos que está relacionado ao número de flagelos está presente em certos tipos de bactérias, tá bom? O movimento é um movimento rotacional, que é transmitido a partir do motor, seja do corpo basal, tá? Aonde a geração de energia que vale quase de 1000 prótons a cada rotação e uma velocidade de quase 12.000 RPM. Com isso, essa célula bacteriana ela consegue se deslocar quase em 60 comprimentos celulares, tá? E qual é uma das principais características da presença do flagelo, tá? E isso daí tem em mente para vocês. Uma é no processo da quimiotaxia, tá? Ou seja, no controle de movimentos, principalmente no compróbio repulsivo, ou seja, repelente, tá? Quando a bactéria está sendo atacada, e no controle atraente, ou seja, quando a bactéria ela vai aderir, como se diz, se ligar a uma célula hospedeira ou alguma estrutura que seja necessária ao seu desenvolvimento, à sua sobrevivência. Como também nós observamos aqui, o que dentro dos mecanismos presentes nos flagelos, a presença de proteínas, que sentem principalmente a presença de certas substâncias de moléculas que são necessárias à sobrevivência,
como também a presença dessas substâncias em determinadas concentrações de meio, ou seja, meios em que haja uma alta concentração de substâncias nutritivas e essenciais, esse flagelo vai atuar com esse mecanismo de atração, ou seja, ele vai se ligar mais facilmente. Diferente quando essa célula a célula bacteriana ela é atacada, tá? Que ela faz com que ela consegue escapar, tenta escapar, como também em locais de menor concentração de substâncias nutritivas essenciais, que ela foge desses locais, desses meios. A outro mecanismo são as pilhas e fímbrias, onde as fímbrias elas têm como principal função e a função mesmo de adesão da célula bacteriana através de unidades celulares. E a pilha, diferentemente da fímbria, ela é um pouco mais longa do que a fímbria. Com isso, ela atua, os principais mecanismos, as principais funções da pilha são o quê? Conjugação bacteriana, ou seja, durante a troca de material genético de uma bactéria a outra, e na adesão em bactérias patogênicas. Vocês vão ver, a gente vai ver algumas classes bacterianas, como no caso das Pseudomonas, tá? Ou também em alguns tipos de estreptococos, que o número de pílis é um pouco maior do que em outras. Isso porque, por causa da facilidade para a conjugação bacteriana, como também para a adesão, tá, dessas células, tornando ela mais fácil, mais patogênica durante a invasão celular. Por favor, só desligue o microfone, por favor. Marilene, desliga o microfone. Brígida, desliga o microfone, por favor. Brígida, desliga o teu microfone, filha, por favor. Obrigado. O outro é o material genético que trata diretamente ao quê? A molécula de DNA, tá? Das células bacterianas. Lembrando para vocês que essa molécula de DNA é uma molécula única de forma circular, que é facilmente dobrável, ou seja, infinitamente dobrável, tá? Que pode ser expandida até 1 milímetro. Tá? Ela não está associada às histonas e nós observamos uma variabilidade genética, ou seja, em relação ao genoma das bactérias de uma forma para outra. Lembrando para vocês que o genoma de certas bactérias não necessariamente tem que ser igual, elas são diferentes na sua constituição. Exemplos são no caso da Escherichia coli, que apresentam um genoma de 4,7 MB, tá? Milidaltos aqui, diferente do Mycoplasma genitalium, que é de 0,58. Tá? E esse material genético presente nessas bactérias auxilia muito no crescimento bacteriano. Por quê? Porque ela consegue produzir várias cópias dessa fita de DNA, fazendo com que haja uma produção e um aumento populacional, tá, dessas bactérias. Tá bom? Elas também podem ser de forma haploides, ou seja, apresentam somente uma única cópia de cada gene, ou seja, cada divisão genética. Tá? E aqui é só para mostrar para vocês a forma do DNA, que a forma nessa figura daqui, quem está olhando do canto esquerdo, de um DNA circular, tá? Aonde ela está relaxada, e aqui de uma forma também circular, tá? Nessa figura B aqui, aonde a gente vê, tá, uma das taxas mais cortadas, tá? E nessa terceira daqui a gente vê já o quê? Um super enevolado de fitas de DNA, tá, formados através, tá, da divisão e da própria troca de material genético que ocorre de uma célula bacteriana para outra. Dentro dos ribossomos, tá, nós observamos que tanto nas bactérias quanto nos arqueos, os ribossomos, tá, apresentam semelhança, ou seja, quase todos apresentam uma estrutura de 70 S, mas eles diferem muito na sua estrutura proteica. Tá? Além disso, nós observamos que as subunidades 50S e 30S, ou seja, de RNA e proteínas, são as que mais apresentam diferenças,
entre uma célula bacteriana, entre um agente bacteriano para outro agente bacteriano. Tá? E nós podemos observar dentro da constituição genética e dentro dos ribossomos até 10.000, tá, ribossomos por célula bacteriana aqui. Dentro das inclusões citoplasmáticas, tá? Essas inclusões citoplasmáticas elas têm como principal finalidade fazer a reserva e também o que? Reserva de energia e de blocos estruturais que fazem com que haja uma melhor estruturação na estrutura da célula bacteriana, principalmente compostos de polibeta-hidroxibutiratos, amidos, outros polifosfatos, enxofre, magnetita, tá certo? Tá, que fazem, que auxiliem aqui na orientação, ou seja, no direcionamento da estrutura da célula. As vesículas gasosas que a gente observa nas células bacterianas, elas são mais vistas principalmente em células procarióticas aquáticas, principalmente cianobactérias. Tá? Por quê? Porque elas apresentam uma forma de fuso bem maior, tá, em relação a outras células bacterianas, tá, que apresentam poucas até centenas por células. Essas vesículas gasosas, elas também estão presentes, tá, e fazem parte da composição proteica da molécula, da membrana, tá? E elas representam de 5 a 20% da densidade da célula, tá, ok? E essas vesículas, por serem vesículas aqui, elas apresentam uma estrutura em pressão atmosférica de quase 1 atm, ou seja, é bem pouco em relação, se a gente for comparado ao que a pressão externa exercida sobre a membrana, tá, da célula bacteriana. Os endosporos. A principal finalidade dos endosporos dentro da estrutura bacteriana, tá, é qual? Estrutura de resistência. É a partir desses estudos, a partir de estudos feitos em endosporos de diversas classes bacterianas, é que a gente observa, tá, o teor de resistência desses micro-organismos, não somente a ação medicamentosa, mas também a outros tipos de agentes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Lembrando para vocês que esses endosporos, eles são mais presentes em células gram-positivas, como no caso do bacilo, dos clostrídeos, tá? E eles representam quase 10% do peso seco dessa estrutura em células gram-positivas, tá? E eles são resistentes não somente à ação de antibióticos, como também resistentes ao calor, a radiações, a ácidos, a desinfetantes e a lisocimas também, tá? Que fazem com que haja uma maior proteção à célula bacteriana. Tá? Lembrando para vocês que durante o processo de divisão celular de uma bactéria, a célula vegetativa, ela dá origem a uma célula esporulante e esse esporo maduro, ela é liberada, tá? Que vai o quê? Que vai entrar em outras células e com isso aqui, ele consegue o quê? Atuar e contaminar e também gerar resistência aqui na célula. Consegui remover o plástico daqui. Brígida, desliga teu microfone, por favor. Professor, você pode desligar. Eu estou tentando, só que eu não estou conseguindo. Perfeito, eu consegui aqui. Tá? Agora a gente entra na parte das diferenças entre o reino bactéria e o reino arquea, que são aonde a gente vai ver os principais representantes e sua importância. Tá? O que é importante a gente entender é que as bactérias elas foram observadas principalmente, tá, no século XVI. Elas são formadas por uma classificação um pouco mais antiga, mas ainda que é utilizada por nós em dois reinos, que é o reino bactéria e o arquea, que eles são abundantes nos planetas e que são células unicelulares e procarióticas, tá? E que podem viver tanto de forma isolada ou em forma de colônias. O reino monera, tá, ok, que a gente já viu e que vocês já viram na microbiologia, tá, ok, ele é classificado, tá,
tá? Havendo algumas alterações, principalmente na sua forma de integração. Isso porque nós observamos que tem eubactérias e arqueobactérias. Dessas formas, as arqueobactérias, elas se tornam mais semelhantes aos eucarióticos do que aos próprios procarióticos. E por isso elas começaram a ser denominadas e chamadas de árqueas, tá? E as eubactérias simplesmente de bactérias. Dentro do processo evolutivo, nós observamos que a principal diferença entre esses dois micro-organismos é qual? É em relação ao funcionamento genético, ou seja, a função dos genes, tá? De uma a outra, ou seja, a função dos genes das árqueas. Isso porque nas árqueas nós observamos que a codificação dos genes e a ação gênica, tá? É mais semelhante, é mais vista do que nas eucarióticas. E, além disso, durante o processo evolutivo, esses micro-organismos eles se tornaram mais próximos dos eucarióticos do que com as bactérias propriamente ditas. Tá? Dentro da classificação mais recente, nós observamos que, na categorias taxonômicas, elas sugerem que esses organismos sejam mais separados. E, com isso, nós observamos que há uma melhor classificação dentro de domínios, reino, filo, classe e ordem. Até onde a gente chega atualmente aos 3 domínios, que é bactéria, árquea e eucária. Aqui são os diversos tipos de formas, tá? Perdão. Aqui a gente vê os diversos tipos de forma que as árqueas podem também apresentar. E elas são também denominadas, diferentemente das bactérias, de bactérias do bem. Tá? Por quê? Porque elas fazem parte da constituição da microbiota de diversos componentes vegetais, animais, eles estão presentes. Como também elas podem estar presentes, como no caso da riquema, que é um fitopatogênico, tá? Que pode agredir ao organismo humano. Elas também estão presentes e fazem parte e auxiliam na promoção do crescimento de plantas. Elas são encontradas nos mais diversos ecossistemas, no mar, na água doce, no solo, no ar, e elas não foram encontradas, ou seja, os seus locais adversos e que são de baixo crescimento, são o quê? Locais de alta salinidade, alta temperatura, locais sem oxigenação, escuridão, profundidades oceânicas, tá? Regiões vulcânicas, ou seja, locais onde que não são propícios ao seu desenvolvimento, elas não se desenvolvem e são de pouco localização. E qual é a importância delas? Principalmente nas ciências médicas, biológicas, principalmente na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética, na decomposição da matéria morta e também no processo, e falando na decomposição, principalmente no processo de decomposição, nós observamos que esse processo de decomposição ele pode ser feito por bactérias tanto aeróbicas como anaeróbicas aqui. Nos processos industriais é onde a gente vê a participação forte dos árqueas, principalmente na produção de lactobacilos, na fermentação alcoólica, na fermentação láctea, na produção de alimentos, em alguns tipos de bebidas, queijos, iogurtes, coalhadas. Durante o processo do ciclo de nitrogênio, que a gente vê que eles atuam principalmente na degradação desses compostos, aonde eles fazem parte, onde estão presentes nas diversas fases, como também na utilização de nitrogênio que está presente na atmosfera pelas plantas, também alguns certos tipos de animais, como também micro-organismos. Na síntese de componentes, como no caso da insulina, a gente vê a presença desses micro-organismos e também na biotecnologia, hoje em dia a gente já vê algumas cepas desses tipos de bactérias estando presentes, tá? Para o melhoramento não somente vegetal, como também para o melhoramento de alimentos, tá? Que são para consumo humano. E é isso que a gente tinha que conversar no dia de hoje, meninada. Tá bom? Alguma dúvida ficou na aula de hoje, pessoal? Querem
Querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Não. Hein, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Raíssa, Adria? Isso é muita informação. Vai ter que dar uma lida a mais aí para fixar melhor. Uhum. Não é o momento. Crisley, Edinaldo, Diego, Cristina, Graciete, Henrique, Késia, Jamile, Izzy, Laís, Do quê? Marinalva, Milena, Patrícia, Zilma, Tilene, Soraya, Rubens, Rosilene, alguma dúvida? Ficou na aula de hoje? O que vocês acharam da aula de hoje? Me contem. Ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida? É como a Raíssa falou, né? São muitas informações, mas no decorrer do tempo a gente vai lendo, principalmente assim, que a sua aula vai ficar gravada, né? Dá para assistir várias vezes, anotar, colocar as observações. Tá? E não se preocupe a questão de material, de suporte, porque eu já enviei para o e-mail da turma de vocês o livro do Trabuzzi, que serve como uma fonte de referência para vocês, de apoio para vocês, tá bom? Para vocês terem esse material, para vocês estudarem, tá? Para vocês estudarem, tá ok? Porque Professor? essa primeira... Oi, diga, pode falar. Desculpa, não Não, interromper. que Você isso? mandou só para o meu e-mail, que é o e-mail da turma A, ou mandou para a turma B? É porque eu só tenho da turma A, eu não tenho da turma B. Eu não tenho. Eu posso passar para eles, então. Tá? Pode passar qualquer coisa, qualquer dúvida, tu me avisa, que aí eu passo de novo para eles lá, não tem problema. Mas assim, para ficar todo mundo com o material de suporte, tá? Cris, Oi, perdão? a Cris pode dar um e-mail, ela é vice-representante da turma B. Acho que ela tava vendo a aula. Ou a Vânia. Tá, Cristina, então tu me manda depois no grupo o e-mail de vocês que eu já passo para vocês, tá ok? Para vocês terem acesso ao material, tá bom? Essa primeira aula eu tirei todo do material do Trabuzzi, tá? Que é o livro que eu mandei para vocês. A próxima aula, que já vai ser a parte do diagnóstico laboratorial, eu vou pegar do Kahneman. Aí eu vou tentar imprimir esse material, escanear e mandar para vocês terem esse material de suporte também, tá? Até que vocês retornem e possam utilizar a biblioteca, tá bom? Vai ser dessa maneira que eu falei com vocês, até para não prejudicar vocês também, para vocês estarem também estudando as aulas, tá? Outra coisa, vocês já receberam no dia de ontem, tá? Vocês já receberam no dia de ontem o primeiro artigo nosso, tá? Que fala de aspectos morfológicos e celulares. Eu escolhi um agente que é o Mycobacterium lepra, que é o causador da lepra, tá bom? Então, na próxima aula, vocês vão estudar, vocês vão seguindo aquele roteiro nosso, vocês vão fazer um resumo, não é para me entregar, mas é para a gente discutir e já conversar a respeito dele, para ver as principais características, estruturas e correlacionar com o que a gente já estudou no dia de hoje, tá? Do que a gente já aprendeu no dia de hoje, na aula de hoje. Tá bom, pessoal? Tá bom, professor. Tá? Aí, que mais? Deixa eu ver que mais. Como ficou a questão dos grupos de vocês? Porque eu já quero enviar essa semana já os artigos, tá, para vocês. Ou vocês já me enviarem, como se diz, os nomes dos grupos, tá bom? Para eu já colocar os grupos, colocar cada grupo já com seu seminário. Até quantas pessoas por grupo, professor? Bem, Raíssa, deixa eu perguntar, a turma de vocês juntada com a turma B dá 55 ou dá 60? Dá 50 ou 55, perdão? Não sei quanto tem na turma deles, só sei que na minha tem 56. Meu Deus! Porque todo mundo que entra, que é transferido ou alguma coisa do tipo, eles entram logo na nossa turma. Tá. Cristina, quantas pessoas tem na tua turma?
Ô, Em torno Vânia, de 28, sou eu, a Cristina. 28, ou seja, tem Tá 73 por aí. pessoas. 73 pessoas, é isso? É, juntando é isso. Tá, 73 pessoas. Tá, vamos fazer assim. Tá ok? É porque eu já esperei uma semana até para vocês já dividirem, para vocês já se prepararem para os seminários. Tá ok? Vai ser formado, vai ser 10 artigos. Tá ok? Serão 10 grupos, 10 artigos. Haverá grupo que não necessariamente terão 10 componentes, vai ter 13 ou 12. Tá ok? Por quê? Porque tem essa fração. Tá? Tá. Tá ok? Tudo. Tá bom? Aí o que A que eu minha peço? turma, como é de 30, professor, dá para 10. Como tem no máximo 30 na minha turma, dá 10 pessoas por grupo na minha turma, dá 3 grupos. Perfeito. Tá, então o que que eu vou pedir para os representantes? Para ti, Raíssa, e para ti, Cristina. O que que eu quero que vocês façam? Vocês vão me enviar, tá ok? Pode ser, me enviar por anexo no grupo no Zap, a relação dos grupos com os nomes dos integrantes, que eu já vou pegar e até amanhã eu já estou liberando os seminários para cada grupo. Eu já vou postando esses seminários no grupo do Zap, no grupo, no e-mail de vocês, tá ok? E na plataforma. Eu já vou fazer logo tudo isso, para vocês já terem. E eu já vou colocar o cronograma de vocês. Qual vai ser o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo, no primeiro dia, e assim nos dias subsequentes. Tá bom? Fica melhor assim. Tá? Então, Tá bom. aí vocês ficam com essa responsabilidade de me passar o nome dos grupos já. Tá? Lembrando a vocês que são grupos de 10 ou no máximo 13 alunos, lembrando que tem essa fração na tua turma, tá, Raíssa? Tá bom. Eu tava vendo aqui que, como a Cristina falou que dá 3 na dela, certinho, 3 grupos, A de vocês vai com... dar 5 grupos, sendo que é 5 grupos, lembrando que vai ter um grupo com 12, um com 11, um com 15, eu não sei. Vocês vejam como é a afinidade de vocês na divisão dos grupos, tá bom? Tá bom. Tá? Aí fica como se diz, isso daí já acordado entre a gente. Aí eu vou esperar vocês me enviarem para eu mandar já a relação dos grupos com seus seminários e o cronograma de apresentação. Não se esqueçam que o roteiro eu já enviei para vocês, tá bom? O roteiro da aula, tanto do relatório quanto do seminário já está disponibilizado para vocês, tá? Ok, professor. Tá bom, pessoal? Querem perguntar mais alguma coisa, alguma dúvida, ou tá tudo certinho? Até aqui tudo bem. Tá, perfeito, então. Então tá, Ok. meninada. Tá jóia? Então a gente se encontra já na próxima semana, a gente já vai fazer a discussão, eu peço encarecidamente que vocês leiam o artigo, te extraiam as informações, tudo do que a gente conversa, do que foi dado na aula, tentem correlacionar com o que está no artigo, tá? O que a gente vai discutir e conversar sobre ele, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom, então? Então tá, pessoal, tá? Um bom dia para vocês, uma boa terça-feira para vocês, aí a gente conversará, tá? Na próxima semana. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês, como se diz, vocês podem me chamar pelo grupo no Zap, não tem problema algum, tá? Ok. Bom dia a todos. Bom dia. Até mais.